Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, eu sou professora, sou advogada, sou mestre em propriedade intelectual, sou especialista em direito civil, processo civil e também em direito público municipal. E eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os regimes de bens que estão previstos lá no nosso Código Civil. Algumas pessoas ainda têm alguma dúvida sobre como que funcionam esses regimes, quais regimes que existem. Tem gente que nem sabe que um dos regimes que estão lá previstos no nosso código existe, e a gente vai ver já já qual é ele aqui. Então, eu trouxe aqui, de forma bem geral, quais são esses regimes para que vocês tirem essas dúvidas de uma vez por todas, né? E, antes de mais nada, né, de forma inicial, é muito importante que vocês saibam que tanto o casamento quanto a união estável, eles possuem regimes de bens, tudo bem? E também é muito importante que vocês saibam que namoro não gera regime de bens, gente. Por isso que eu aconselho que quando chegar alguém ao seu escritório que não é casado, você verifique se a relação que aquela pessoa tinha era um namoro ou já se configurava uma união estável, tá? Mas isso aí já é conversa para outro vídeo. Mas bora lá, deixa eu passar aqui o slide para vocês. O nosso legislador, ele conceituou o casamento como uma união plena de vida, né? Que é quando duas pessoas vão lá, vão se unir e vão se tornar um só corpo. Acontece, gente, que antes dessas pessoas se unirem e de se tornarem um só corpo, cada um possuía sua vida, né? Cada um possuía os seus bens particulares. Então é por isso que é muito necessário que se tenha um conjunto de regras para reger como que vai ficar o patrimônio trazido de cada um depois que essa união, que esse casamento, ele é realizado. Tá? E esse conjunto de regras, o nosso Código Civil dá o nome de regime de bens, que, só para vocês saberem também, não trata apenas de bens, tá bom? Vai tratar também de direitos e de obrigações. Eu trouxe um conceito aí na tela para vocês que diz o seguinte: regime de bens é um conjunto de regras que regulamentam as questões relativas ao patrimônio dos cônjuges ou companheiros, delimitando as diretrizes que deverão ser seguidas por eles enquanto o casamento existir ou quando chegar ao seu fim, seja em razão do divórcio, da dissolução em vida da união estável ou do falecimento de uma ou de ambas as partes. Não há casamento sem regime de bens, embora possa se estabelecer a sua incomunicabilidade. O regime de bens é uma das consequências do casamento. E aqui, gente, leiam união estável também, tá? A união estável é equiparada a um casamento em regime de comunhão parcial de bens. E como eu disse no começo do vídeo, união estável gera regime de bens. Então, toda vez que eu falar casamento, cônjuges, entendam companheiros e união estável também, tá bom? E, gente, a escolha desse regime de bens, ela se inicia, né, antes do casamento ou da união estável. Então, esse regime de bens aí, né, que vai começar antes mesmo do casamento, antes mesmo da união estável, ele vai ser estipulado por um pacto, que a gente chama de pacto antenupcial. O pacto antenupcial, ele vai ocorrer nos casos de casamento, e nos casos de união estável, a gente chama de contrato anteconvivencial. Tá? São acordos que os noivos eles vão celebrar antes de se unirem, justamente para tratar dessas questões patrimoniais dos dois. E aí, nesses pactos, o casal ele vai escolher um dos regimes que já vão estar pré-estabelecidos na lei, que são os que a gente vai ver aqui agora, ou eles podem escolher um regime personalizado, um regime livre, que melhor ali atenda às necessidades do casal. Isso aí está descrito no 1639 do Código Civil, que está na tela para vocês. 1639 diz assim: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. E aqui, de novo, lê-se união estável. Parágrafo 2º. É admissível a alteração de regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Então, pessoal,
Vamos fazer aqui uma explicação desse artigo. Se por acaso eu disse aqui, não, o casal tem que escolher qual vai ser o regime de bens antes do casamento, que é o pacto antinupcial, ou pelo contrato anticonvivencial, lá no caso da união estável. Só que existem casos em que o casal não faz a escolha do regime de bens antes do casamento ou antes da união estável. Quando não há essa escolha, vai ser aplicado um regime legal supletivo, tá? Que é a regra no nosso país, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, de novo, não escolhendo o regime antes, o regime que vai ser aplicado vai ser o da comunhão parcial de bens. Outra informação importante que está nesse artigo aí na tela para vocês é que o nosso Código Civil quebrou um princípio da imutabilidade, tá? Que antigamente não se podia alterar o regime de bens e hoje não. Hoje os cônjuges eles podem sim alterar o regime que anteriormente eles escolheram, tá? Eles podem alterar isso aí na constância do casamento, na constância da união estável. Olha aí o que está escrito no parágrafo 2º. É admissível a alteração do regime de bens. Só que o artigo completa, né? Tem que ser homologada judicialmente e tem que ser verificar se não vão ter prejuízos de terceiros, né? Isso em caso de sociedade, né? Mas isso também é assunto para outro vídeo. E aí, é claro, né? Como essa troca ela é feita depois do casamento já celebrado, esse novo contrato não é mais pré-nupcial, é chamado de pacto pós-nupcial. Seguindo aqui, eu trouxe para vocês quais são os motivos que levam ao fim de um regime de bens, tá? Todo regime de bens ele chega ao fim. E quais são as causas desse fim? Pode ser pela morte, pelo divórcio, pela dissolução da união estável, pela separação judicial, extrajudicial ou de fato. Essa última também é um assunto para outro vídeo, mas só explicando o que é uma separação de fato. Tá? A separação de fato que também causa o fim ao regime de bens é aquela separação em que não há o divórcio, mas o casal, eles não têm mais uma vida conjugal. Eles até podem morar juntos, existem até casos que eles até podem morar juntos, mas eles não compartilham mais planos ou a vida em comum, não dormem mais juntos. Então, uma separação de fato também causa o fim de um regime de bens. E só um detalhe, tá? Antes da gente passar para os próximos slides, vocês vão ouvir muito eu falar alguns termos aqui, eu só quero explicar eles rapidamente. A parte de cada um em relação aos bens que eles vão, né, adquirir na constância aí do casamento, dos bens comuns, a gente vai chamar de meação, ou seja, é a metade da participação de cada um naqueles bens. E um outro detalhe, outros termos que eu vou utilizar aqui é bem particular e bem comum. Bem particular são bens antes do enlace, né? Enlace, casamento ou união estável. E bem comum são aqueles bens que vão ser adquiridos onerosamente na constância da união. Então, de novo, bem particular é o que se tinha antes do enlace. Bens comuns são os bens que são adquiridos onerosamente na constância da união, na constância do casamento. E meação é a parte de cada um em relação a esses bens, tá? Meação, metade. Essa dinâmica do que é bem particular, do que é bem comum, do que é meação, vai variar muito de acordo aí com o regime de bem de bens que foi adotado ali pelo casal. Então é muito importante que vocês saibam o funcionamento de cada um, porque cada regime de bem vai dizer o que é um bem particular, o que são bens comuns e se vai ter ou se não vai ter ali uma meação. E aí sim, a gente entra aqui nos tipos de regime de bens que a gente tem no nosso Código Civil, que são 5, tá? Nós tem aí na tela para vocês, nós temos a separação total ou absoluta, nós temos a comunhão universal, também chamada de comunhão total de bens, nós temos a comunhão parcial, nós temos a participação final nos aquestos, que é essa que quase ninguém já ouviu falar dela, e nós temos o regime livre ou misto, que muitas pessoas não sabem da existência deles, né? E a gente vai falar aqui de cada um deles, começando pela comunhão total ou comunhão universal de bens, que vai estar previsto no artigo 1667 do Código Civil, que está aí na tela para vocês. E vai dizer o seguinte: o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Então, esse regime aqui, nós vamos ter um casal.
E esse casal, no momento do enlace, né, seja esse enlace um casamento ou a união estável, cada um vai trazer os seus bens particulares, que vão ser aqueles bens anteriores ao casamento, que cada um tinha o seu. No momento do casamento, né, do enlace, da união estável, nesse tipo de regime de bens, todos esses bens que antigamente eram particulares, né, que cada um tinha o seu, viram bens comuns. E assim, os cônjuges ou os companheiros, eles deixam de ter bens particulares e passam a ser meeiros, a ter a meação de um patrimônio em comum. Então, de novo, nesse regime, após o enlace, bens particulares deixam de existir. Tudo que cada um trouxer para o enlace, para aquela união, vira uma só massa de bens. Tudo que era dela, tudo que era dele, será dos dois. E tudo que eles comprarem a partir de agora, também será dos dois. Então percebam, gente, esse regime de comunhão total, ele não só junta tudo, mas ele junta tudo de forma retroativa. As coisas que existiam antes, que era de cada um, não existem mais. Agora é tudo dos dois, tá bom? E aí, no caso da separação, de uma eventual separação, em regra, são somados todos os bens e aí divide 50% para cada um. Só que calma, o próprio artigo já traz algumas exceções. Percebam o final do artigo 1667, é o que ele diz, com as exceções do artigo seguinte. Então, existem alguns bens, deixa eu passar aqui, que mesmo no caso de regime universal de bens, eles não vão ser partilhados na hora do divórcio, que são esses bens aí que estão descritos no 1668 do Código Civil, que diz o seguinte: são excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, se eu recebo uma doação ou se eu herdo algo dos meus pais, né, esses bens que eu herdei ou os bens que eu recebi essa doação, caso haja essa cláusula de incomunicabilidade, ou seja, que não se comunique com o meu esposo, o meu cônjuge, eles não poderão ser partilhados num futuro divórcio. E os subrogados em seu lugar são aqueles que eu substituo um bem por outro. Então, por exemplo, digamos que eu herdei uma casa do meu pai. E aí eu quero pegar essa casa, vender e com o dinheiro dessa casa eu quero comprar 2 carros. Péssimo negócio, mas quero comprar 2 carros. Esses 2 carros que eu comprei com o dinheiro da venda dessa casa, mesmo que eu tenha feito durante o casamento e mesmo que eu esteja casada num regime de comunhão total de bens, esses bens não serão comunicados, tá? Serão incomunicáveis, eles não farão parte da partilha. Eles estarão subrogados, substituídos, como se fosse uma substituição. 2. Os bens gravados de fideicomisso e os direitos do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. 3. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus apressos ou reverterem em proveito comum. 4. As doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade, né? Tem que ter essa cláusula de incomunicabilidade, porque imagine, né? O meu namorado me pede em casamento. E aí ele quer casar numa comunhão total universal de bens. Aí ele disse assim: Isadora, eu queria te doar esse carro. Queria te dar de presente esse carro aqui, que eu gosto muito dele, quero te dar. Ele não tá me dando, né? Porque se a gente vai se casar numa comunhão total universal de bens, metade daquele carro ali vai ser dele. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma cláusula de incomunicabilidade, para que aquele carro seja realmente um presente, seja só meu, e no momento de divórcio, aquele carro ele não faça parte da partilha, beleza? E 5, os bens referidos no inciso 5 ao 7 do 1659, que a gente vai ver já já. Então, esses bens aqui não serão partilhados, mesmo em caso de comunhão total de bens. Próximo regime é o de separação total ou absoluta, que é o contrário do que a gente viu aqui agora. Tá? Nesse regime, nós vamos ter um casal, e esse casal, cada um deles vai possuir os seus bens diante do enlace. Então, cada um terá os seus bens particulares. Quando há o enlace, sob esse regime de separação total, não haverá bens comuns, tá? O que cada um continuar adquirindo durante o casamento é só de cada um. Então, se eu, casada, compro uma moto, a moto é minha, não é nossa. Se ele compra um carro, o carro é dele, não é nosso.
eu não tenho direito a nada do que ele comprar, ele não tem direito a nada do que eu comprar, e a gente não precisa assinar nada. Ele faz o que ele quiser com os bens dele, eu faço o que eu quiser com meus bens, se ele quiser tirar empréstimo, ele faz o que ele quiser. Nós, cada um é com o seu cada qual. E aí, nessa separação total, como não tem massa em comum, em regra, né, não vai ter nada para dividir. Eu digo em regra porque às vezes eles dividem, né, para comprar ali um bem, e aí na hora da divisão eles querem fazer essa partilha desse bens que eles compraram, né, se ajudaram a comprar. Mas em regra, não há massa em comum, tá? Então, em regra, não vai ter nada para dividir. E esse tipo de regime, gente, ele pode ser escolhido tanto de forma voluntária, né, quando o casal ele decide por si só o regime que querem, mas ele também pode ser imposto em algumas situações, que são justamente essas situações aí do 1641. Então, o 1641 vai trazer para a gente quais são os casos em que esse regime de separação total vai ser obrigatório. Então, nos casos das pessoas que contraírem com o casamento, né, com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, não vou entrar muito em detalhes, né, mas vocês olhem lá o artigo 1523 para vocês verificarem quais são as causas suspensivas, que também é motivo de outro vídeo, para outro vídeo, da pessoa maior de 70 anos, e aqui eu faço só uma observação bem rápida, que esse artigo aqui, esse inciso foi feito para aquele chamado golpe do AU, sabe? Antes a idade era de 60 anos e aí mudaram para 70. Tem umas controvérsias sobre esse artigo, mas também há assunto para outro vídeo, tá bom? Então, vamos, e aí, seguindo aqui, perdão, também é obrigatório casar sobre esse regime os que dependerem para casar de suprimento judicial. Próximo tipo de regime é o da parcial de bens, o regime de parcial de bens, que é o mais comum aqui no Brasil. Então, nesse regime, nós vamos ter um casal, cada um desses casais, do casal, né, vai ter ali os seus bens particulares, que são os bens trazidos antes do casamento. Acontecendo o enlace, esses bens ficam assim congelados, né, digamos assim, e esses bens continuam sendo particulares. Os bens particulares continuam sendo particulares. Então, o que eu tinha antes do casamento continua sendo meu. Eu não vou partilhar. Mas, a partir do momento que eu me caso, ou que eu começo a viver numa união estável, tudo aquilo que for adquirido de forma onerosa, né, a partir da constância do casamento, da união estável, passa a ser dos dois. E aqui, ó, não interessa no nome de quem tá, não interessa por iniciativa de quem for, não interessa com dinheiro de quem foi usado, né, para comprar aquele bem. O que foi adquirido onerosamente na constância da união, na constância do casamento, é dos dois. Tá? Não, eu paguei mais, ela pagou menos. Não interessa, é dos dois. Meio a meio. É meia ação. Cada um vai ter direito a metade. Na hora do divórcio, eles podem discutir, né? Ali, não, fica aí esse apartamento para você, eu fico com o carro. Há uma discussão, mas em regra, em tese, é meia ação, é meio a meio. Então, nesse regime, em resumo, bem particular e bens comuns. Ao final do enlace, cada um vai ficar com seus bens particulares e com a meia ação dos bens em comuns. E aqui nós temos os bens que entram na comunhão e os bens que não vão entrar na comunhão. Eu vou passar aqui para o 1660. Acho que eu coloquei o artigo errado, eu não consigo ver. Se eu coloquei o 1660... 1660 está aqui. O 1660, perdão, são os bens que vão entrar na comunhão, tá? Então, quais são esses bens? Os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges, como eu falei. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Aqui são os prêmios da loteria, tá? Ganhou na loteria, o bilhete foi no seu nome, não interessa. É dos dois. Tá? Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Então, por exemplo, a casa é só minha, era meu bem particular antes do casamento. Mas aí, durante o casamento, eu faço ali benfeitorias, faço reforma, né? Coloco umas coisas chiques. Essas benfeitorias passam a ser do meu esposo também. E 5, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebido na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. O que isso quer dizer? Né? Que, por exemplo, eu tinha um apartamento que era meu bem particular. Mas aí, durante o casamento, a gente, sei lá, compra uma casa e eu resolvo alugar meu apartamento. Esse aluguel desse apartamento, que é meu bem particular, é dos dois.
tá? Que são frutos. Então, os frutos dos meus bens particulares também vai pertencer ao meu marido. E aqui, no próximo artigo, é que são os bens incomunicáveis, tá? Que são os bens que não vão entrar na partilha, em caso de divórcio. São esses aí do 1659, que são os bens que cada cônjuge possuirá ao casar, né? Que são os bens particulares e os subrogados em seu lugar. Ou seja, eu vendo meu apartamento para comprar uma casa. Aquela casa que foi comprada com dinheiro do meu apartamento, meu em particular, continua sendo só meu, mesmo que eu tenha comprado durante o casamento, porque foi subrogado. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, exatamente o que eu falei aqui agora, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Então, galera, ninguém vai ficar com seu vadimeco. Podem ficar sossegados. O seu esposo, a sua esposa, não vai ter direito ao seu vadimeco depois do divórcio. Isso aqui tem algumas coisinhas, algumas controvérsias, tá? Mas também é assunto para outro vídeo. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, mas cuidado, se rendeu juros, os frutos são do casal, tá? Mas isso aqui também tem controvérsias, assunto para outro vídeo. E as pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. E aqui, seguindo, nós vamos falar sobre o regime que quase ninguém conhecia, né, que é o regime de participação final nos aquestos. O artigo 1672 diz assim: no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. Vixe, Isadora, entendi nada. Vamos entender, porque ele é um pouco confuso mesmo. Aquesto, gente, é tudo que é adquirido na constância do casamento, tá? Como é que funciona esse regime? Então, antes do enlace, cada um vai ter seu bem particular, certo? Certo. Que a gente vai chamar aqui de bens de solteiro. Eu vou ter meus bens de solteiro, meu marido vai ter os bens de solteiro dele. E aí são esses bens que vão ser trazidos antes. Quando a gente casa, né, quando a gente vive ali numa união estável, o que cada um continuar adquirindo durante a constância do casamento continua sendo de quem só daquele que adquiriu. É como se fosse uma comunhão, de uma separação total de bens. Então ele não se mete no que eu compro e no que eu vendo, eu não me meto no que ele compra e no que vende, ele não precisa da minha assinatura para nada, eu não preciso da assinatura dele para nada. Então tudo que é dele é dele, tudo que é meu é meu. Durante o casamento ninguém se mete. Tudo ali é de cada um. Mas, quando a gente se separar, tudo que a gente adquiriu na constância do casamento vai ser somado e dividido por 2. E aí vira uma comunhão parcial de bens. Meu Deus, Adora, não entendi. Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Casei sob esse regime. Antes eu não tinha nada. Não tinha nada e meu marido tinha lá, sei lá, um terreno. Então, cada um vai ter seus bens particulares ali. Nesses a gente não mexe. Quando eu casei, eu comecei a trabalhar e eu comprei um Celtinha. Comprei um Celtinha, foi o bem que eu consegui adquirir ali na constância do casamento. Já meu marido, ele trabalhou muito mais que eu. Ele comprou, sei lá, um carro super chique, importado, comprou um terreno, comprou uma casa, comprou um apartamento, comprou um avião, comprou um barco, comprou um monte de coisa. Durante o casamento, aquilo não é meu. E o meu Celtinha não é dele. Mas a partir do momento que a gente resolve se separar, ele vai pegar o meu Celtinha, vai somar com os bens dele e vai dividir por 2. Então, no final, tudo que foi adquirido onerosamente na constância ali do casamento da união vai ser dividido por 2. É só durante o casamento que ninguém mete o bedelho na vida do outro, né? Mas quando separa, divide por 2, beleza? É assim que funciona. Eu trouxe aqui o conceito para vocês dão uma pausa aí para vocês lerem, porque a gente já está chegando no final da nossa live, então dá uma pausa aí, lê, faz a leitura para vocês compreenderem. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui que eu venho tirar todas as dúvidas depois. O próximo regime que eu quero falar para vocês, gente, é o regime livre ou misto, né? Que as pessoas também não sabem que ele existe. Mas isso se dá porque esse regime ele não está previsto, não está regulado no nosso código. Ele é previsto, ele é permitido lá no artigo 1639, mas ele não é, assim, não tem uma regra para ele. Então, nesse regime, é o casal que vai determinar como é que eles vão querer, como é que vai funcionar para eles.
Então, eles podem combinar assim, vamos combinar que nos primeiros 10 anos de casamento, a gente vai ser um regime de separação total, né? Vamos ver se a gente se ama mesmo, se você não está comigo só pelos meus bens, então vamos casar em separação total. Se por acaso a gente vê que a gente se ama, quando completar 20 anos de casado, a gente muda o regime, que é possível, a gente viu no começo da aula, a gente muda o regime para separação, para comunhão parcial de bens. E aí, a gente vendo que a gente se ama mesmo, quando completar, 50 anos de casado, a gente muda para comunhão universal. Então, o casal ele pode decidir isso. Ou eles podem simplesmente estabelecer, gente, se por acaso a gente. Pessoal não. É amor. Se a gente se casar, se a gente por acaso se separar, vamos, botar 60-40, 60 meu, 40% seu, 70% meu, 30% seu, ou vamos fazer assim, se eu comprar sozinho um carro, todos os bens que a gente adquirir sozinho, no final do enlace, a gente coloca 80% para quem comprou, 20% para quem não ajudou, não contribuiu financeiramente para aquilo, né? Eles decidem. Esse é o regime livre, né? Que muitas pessoas não conhecem. Mas o casal ele tem liberdade. Às vezes, nenhum daqueles regimes que estão previstos no Código Civil funciona para eles. Não. Eu não gosto assim de comprar sozinho e depois ter que dar metade para fulano, né? Tem gente que pensa dessa forma, então nada impede que eles façam um pacto pré-nupcial para estabelecer como é que vai ser no caso de um divórcio, né? De estabelecer assim, vamos estabelecer que não é justo, eu não acho justo eu trabalhar, comprar e no final ter que dividir. Vamos colocar então que 80% meu, 20% é seu? Não tem problema nenhum. Tá bom? Então, é isso, gente. São esses os tipos de regime. É claro que tem muita coisa para falar sobre eles, mas o nosso tempo aqui da sessão da tarde é curto. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham lembrado, né, quais são os regimes que existem no Código Civil e que vocês consigam explicar para alguém, quando alguém quiser perguntar para vocês: ai, meu Deus, qual regime eu escolho para o meu casamento? Porque eu não sei. Espero que eu tenha conseguido aí sanar algumas dúvidas. Então, até a próxima, gente. Um grande beijo e qualquer dúvida deixa aqui no comentário.